5 dicas para entender os diferentes tipos de ateísmo. O ateísmo é muitas vezes tratado como uma posição única e monolítica, como se todas as pessoas que não acreditam em deuses compartilhassem das mesmas ideias, objetivos e sentimentos em relação à religião. Mas a realidade é bem mais rica e diversa. O ateísmo se manifesta de maneiras diferentes, com motivações, estilos e intenções distintas. Neste texto, vamos explorar 5 dicas essenciais para entender os vários tipos de ateísmo, diferenciando cada um deles e ajudando a ampliar o debate sobre crença, descrença e liberdade de pensamento. Dica 1. Entenda a diferença entre ateísmo forte e ateísmo fraco. A primeira distinção fundamental é entre ateísmo forte, positivo, e ateísmo fraco, negativo. O ateísmo forte é a posição de quem afirma com segurança: Deus não existe. Esse ateu sustenta uma crença ativa na inexistência de qualquer divindade. É uma afirmação de conhecimento, muitas vezes baseada em argumentos filosóficos, científicos ou lógicos. O ateu forte costuma ser mais combativo, porque considera a crença em Deus uma ilusão prejudicial. Já o ateísmo fraco é a posição de quem simplesmente não acredita, sem necessariamente afirmar a inexistência. O ateu fraco pode dizer: não tenho razões suficientes para acreditar em deuses, então me abstenho. Ele é mais próximo do agnóstico, embora sem o mesmo foco na dúvida. Para esse tipo de ateu, a ausência de crença é mais uma consequência do ceticismo do que uma certeza filosófica. Essa diferença ajuda a perceber que nem todo ateu quer confrontar a fé dos outros. Alguns simplesmente vivem suas vidas sem religião, sem fazer disso um ponto central. Dica 2. Reconheça o ateísmo prático, aquele que vive como se Deus não existisse. Um segundo tipo importante é o chamado ateísmo prático. Ele não se baseia em debates filosóficos, nem se preocupa em afirmar ou negar divindades. O ateu prático vive como se Deus não existisse. Ele não participa de rituais religiosos, não consulta doutrinas sagradas e não se sente guiado por mandamentos espirituais. Para ele, Deus é irrelevante, uma hipótese desnecessária. Esse tipo de ateísmo pode estar presente até mesmo em pessoas que se dizem crentes. Há muitas pessoas que frequentam igrejas por tradição familiar, mas cujas decisões diárias não são influenciadas pela religião. Elas não rezam, não leem escrituras e não moldam suas escolhas morais com base na fé. Isso mostra como o ateísmo prático pode ser mais comum do que se imagina. O filósofo francês Etienne Borne explicou: o ateísmo prático não nega Deus, simplesmente o ignora. É uma postura que cresce em sociedades secularizadas, onde a religião já não ocupa o centro da vida pública ou privada. Dica 3. Conheça o ateísmo militante e seu papel político e cultural. O ateísmo militante é talvez o mais visível na mídia e nas redes sociais. Ele é representado por pensadores, escritores e ativistas que não apenas descreem, mas também lutam ativamente contra o poder e as influências da religião na sociedade. Esse ateísmo é combativo, crítico, racionalista e muitas vezes provocador. Nomes como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e Daniel Dennett popularizaram essa postura no que ficou conhecido como o Novo Ateísmo, após os atentados de 11 de setembro de 2001. Eles defendem que a religião, longe de ser apenas uma crença pessoal, é frequentemente uma fonte de violência, repressão e ignorância. O ateu militante costuma abordar temas como laicidade do Estado, direitos das mulheres e das minorias oprimidas por doutrinas religiosas, ensino de ciência nas escolas, sem interferência religiosa, defesa da razão, do pensamento crítico e da liberdade de expressão. Esse tipo de ateísmo é confrontador, mas tem uma função social importante: desafiar os dogmas e abrir espaço para debates mais honestos e transparentes sobre fé, moral e conhecimento. Dica 4. Identifique o ateísmo existencial ou filosófico, uma busca por sentido sem Deus. Outro tipo de ateísmo é aquele mais introspectivo, ligado à filosofia existencial. É o ateísmo que nasce do confronto com o absurdo da existência, com a constatação de que o universo não oferece garantias de sentido ou justiça. Esse ateísmo não é arrogante nem beligerante. É uma forma de amadurecimento diante da ausência de certezas metafísicas. Pensadores como Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir, Albert Camus e Friedrich Nietzsche exploraram essa perspectiva. Para eles, a ausência de Deus não é libertação nem desespero absoluto, mas uma chamada à responsabilidade humana. Se Deus não existe, então o ser humano é livre. Mas essa liberdade é também um fardo. Somos nós que devemos criar valores, dar sentido à vida e enfrentar a morte com dignidade. O ateísmo filosófico questiona a moral imposta de fora e propõe uma ética construída a partir da experiência humana, da empatia, da razão e da compaixão. Ele se aproxima do humanismo secular e convida à reflexão profunda sobre o que é ser humano num universo indiferente. Dica 5. Não confunda ateísmo com antiteísmo, agnosticismo ou apatia espiritual. Por fim, é essencial entender que o ateísmo não é uma categoria isolada e imutável. Há nuances importantes que merecem atenção. Antiteísmo é uma postura mais radical do que o ateísmo comum. O antiteu não apenas não acredita em deuses, como acredita que a religião é prejudicial e deve ser combatida. Essa visão é fortemente crítica e, muitas vezes, ligada ao ateísmo militante. Agnosticismo. Diferente do ateísmo, o agnóstico sustenta que não se pode saber se Deus existe ou não. Ele pode ser um agnóstico ateu. Não acredita, mas admite a possibilidade, ou um agnóstico teísta. Acredita, mas não tem certeza. A diferença está no grau de certeza, e não na crença em si. Apatia espiritual, ou apateísmo, é a postura de quem simplesmente não se importa com o debate sobre Deus. O apateísta não afirma nada, não nega nada. Ele acha o tema irrelevante. Vive sua vida sem considerar a questão da existência divina importante. Essa diversidade mostra que o ateísmo é um campo aberto, cheio de matizes e trajetórias pessoais. Reduzir o ateu à caricatura do descrente arrogante é não só injusto, como incorreto. Conclusão: o ateísmo é plural, humano e em constante transformação. Ao diferenciar os vários tipos de ateísmo, percebemos que essa posição vai muito além de não acreditar em Deus. Há quem negue ativamente, quem apenas não creia, quem lute contra o poder religioso, quem ignore a religião por completo, quem busque sentido na ausência de divindades e quem flutue entre o ceticismo e a indiferença. O que une todos esses tipos é a recusa de aceitar verdades sem provas, e o desejo de viver com coerência, liberdade e integridade. Compreender essas distinções é fundamental para promover diálogos mais maduros entre crentes e não crentes, entre espiritualistas e céticos. O respeito pela diversidade de visões de mundo é um passo essencial para uma sociedade mais plural, justa e democrática. Seja qual for o tipo de ateísmo, uma coisa é certa: ele merece ser ouvido com seriedade e não com preconceito. Afinal, a busca pela verdade, com ou sem Deus, é uma jornada profundamente humana.